Olá, meus queridos amigos, tudo bom? Tá na hora da gente começar a analisar as propagandas eleitorais e eu vou também começar aqui pela propaganda que mais vai passar, né? Porque é a propaganda do Geraldo Alckmin, que basicamente tem quase todo o tempo de TV. Antes de começar, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar aqui no sininho e também, por favor, se quiser nos ajudar, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, meus queridos amigos, vou começar analisando a propaganda do Geraldo Alckmin, que foi bem longa, mas já vou avisar do que eu não vou falar, que é basicamente da parte mais, vamos dizer assim, propagandística da propaganda. Sei que é muito ruim falar dessa maneira, mas você vai entender, né? A parte lá, basicamente no final da propaganda, o Geraldo tá falando, né, de como ele viu aquela mulher sofrendo em outros estados, né? Conta a história de uma mulher que teve câncer, que ela foi se tratar em São Paulo, estado que ele governou, conta aquela historinha, mas isso não nos interessa por aqui. Isso aqui é o roteiro propagandístico básico de alguém que vai ter muito tempo de TV. Me interessa sim a parte conceitual, que aí sim tá presente a ideia por detrás da campanha do Geraldo, né? E eu vou falar dela, por isso eu vou pedir para vocês assistirem. É bem pequenininho, é bem curtinho, vale o sacrifício. Assiste aí. Eu não sou diferente de você. Eu também tô pé da vida. Eu também acho que do jeito que tá, não pode ficar. Mas por mais indignada que eu esteja, e eu tô, muito, eu decidi que nesse ano eu não vou votar com raiva. Com raiva a gente não pensa. E quando a gente não pensa, a chance de fazer besteira aumenta. É só olhar o Facebook, o WhatsApp. É muito ódio, muito discurso raivoso, amigos brigando, país dividido. O Brasil não pode mais viver desse jeito. Eu não quero isso para mim, para minha família. É hora do equilíbrio, do bom senso. É hora de alguém que resolva, usando a cabeça e o coração. Vamos lá, né? Os elementos principais da campanha do Geraldo estão presentes de cara nesse início. O que são esses elementos? Primeiro, a mulher. O Geraldo Alckmin quer contar com o voto feminino, com o voto indeciso feminino, e mais, ele quer fazer com que a mulher, isso podemos ver nos ataques que ele está fazendo ao Jair Bolsonaro, a mulher não vote no Jair. A ideia dele, basicamente, é trazer histórias passadas do Jair, as brigas dele com mulheres, jornalistas, a Maria do Rosário, e possivelmente, imagino eu, de pessoas também ligadas à campanha do Bolsonaro, para que a mulher, que quando você abre uma pesquisa, realmente o Bolsonaro ele tem muito mais votos masculinos do que femininos, a mulher continue, de certa maneira, ressabiada em votar nele, impeça o crescimento dele, e aí o Geraldo acesse eleitoras femininas com maior facilidade e, enfim, se prove capaz de ir pro segundo turno para tentar ganhar uma força na reta final da campanha. Se ele vai conseguir isso ou não, nós não sabemos. Eu tendo a achar que não, mas esse é um elemento e é uma aposta deles. Eles também colocaram uma moça negra com o cabelo encaracolado para fazer esse diálogo também com esse perfil, com um perfil socioeconômico de uma mulher trabalhadora, jovem, que essa sim tá muito indecisa e essa tende a não ir com o Jair Bolsonaro, né? Uma mulher que realmente é um perfil que eles estão tentando captar. Segunda coisa, enquanto ela tá andando para falar, ela tá andando com uma bandeira do Brasil que tá dividida, né? E aí ela faz um discurso contra a divisão no país, né? E enquanto ela tá falando, a bandeira do Brasil no fundo, ela se fecha, né? E aí temos de novo uma bandeira do Brasil unificada, como se o Geraldo Alckmin fosse a figura que irá unificar um país dividido, um país que ele tá brigando, ele tem dois lados, coxinha e mortadela, e aí ele está lá criticando essa certa irracionalidade das pessoas, e ele promete vir lá para resolver e acabar com essa divisão. Então, aparentemente, né, de acordo com a análise de seus marqueteiros, o problema do Brasil é o que? É a divisão. E aí a gente vai tratar exatamente disso. Será que a divisão é um grande problema? Será que nós que estamos tentando dividir o Brasil estamos causando os problemas que Geraldo Alckmin irá resolver? Qual a resposta para isso? Vamos lá, vamos entender. A primeira pergunta que eu deixo para vocês é: dividir um país é uma coisa ruim? Ou mais, um país dividido é um país pior? O Brasil viveu ali na década passada, durante o governo Lula, quase que uma unanimidade, né? Se você discordava do governo Lula, você era um fascista, né? Um racista, um homofóbico, se bem que o Lula não era muito dessa turma, né? Mas você era da elite branca, né? Você era um merda, basicamente, né? Você não podia criticar. Trazia lá Olimpíada, trazia Copa do Mundo, superfaturava isso, aquilo, escândalo mensalão, mas ai de criticar. Era aquela unanimidade burra que o Brasil vivia. E aí, essa raiva represada que ficou nos brasileiros, que simplesmente não aceitavam aquilo, em algum momento ela ia se espraiar, ia desaguar em alguma coisa. Aquele país supostamente unido, né, unido de acordo com os formadores de opinião,
né? Porque naquela época os formadores de opinião estavam muito certos que o caminho que o Brasil estava adotando estava correto. Só que não estava correto. O legado que foi deixado por aquele período onde não havia divisão é terrível. A gente está pagando esse legado até agora e ainda vai pagar na próxima década. Então não ter dividido o país no momento que o Brasil precisava ter sido dividido, precisava de ter tido uma oposição forte, precisava que os brasileiros tivessem saído às ruas, né? Isso não houve, isso não foi feito. E nós pagamos o preço até agora. Então eu não consigo pensar em afirmar que um país desengajado politicamente, desengajado moralmente, e um país onde não haja oposição, seja um país melhor. A segunda coisa também que eu fico, né, muito interessado em saber é quem reclama tanto dessa divisão. Eu vejo dois perfis. O primeiro perfil é o perfil do esquerdista clássico, que já estava muito bem situado, seja em grupos de imprensa, seja como intelectual orgânico no seu partido, seja como intelectual orgânico também nas universidades e escolas. Esse cara começou a denunciar muita divisão, muito ódio. Mas normal, porque o que esse cara quer mesmo é que não haja oposição a ele. Mas também é uma segunda categoria de pessoas que clamam contra a divisão e a polarização, que vão desde aqueles liberais de saia, né, aquele liberal que é basicamente uma pessoa sem muito sangue nas veias, meio sangue de barata, que quer ganhar um emprego na imprensa, quer ser bem visto, aí ele critica a polarização, porque ele meio que tá em cima de tudo isso aí e tal, e as forças políticas que viveram de não tomar posição. E aqui a gente fala claramente do senhor Geraldo Alckmin e do seu partido PSDB. Que se tinha um partido que deveria ter gerado divisão e que deveria ter ido pro pau, porque ele representava eleitoralmente os setores que estavam insatisfeitos com o petismo, era o PSDB. Mas o PSDB decepcionou não só seus eleitores, como todo o Brasil. É um partido que está mais queimado que o PT, porque o PT ainda tem uma base eleitoral que acredita neles. O PSDB não tem, né? Nem a esquerda gosta do PSDB, nem o resto do Brasil. Ficou numa situação muito ruim. E quem paga por essa situação é eles, porque eles não têm, ao optar não ter lado nenhum, também não vai ter quem os defenda. E aí cabe a eles reclamar da divisão. E aí eu pergunto, né? Geraldo Alckmin, você realmente você é um homem honesto pra falar que você é contra a divisão, que de certa forma, de forma muito clara, você em nenhum momento quis se posicionar quando o Brasil precisou de você. Na época do impeachment você fugiu. A gente precisava dividir o Brasil na época do impeachment. Você fugiu. Nas reformas você fugiu. Agora, quando o Lula estava sendo preso, você foge de tudo. Porque a tua lógica é a lógica da política quietinha, né? Tipo mineirinho, toma um cafezinho, fica quietinho. Foge disso. Agora a pergunta que eu deixo pra você que tá assistindo esse vídeo é: e se nós não tivéssemos partido pra divisão? Porque falavam que era divisão quando a gente saiu às ruas se manifestando pelo impeachment da Dilma Rousseff. Ora, nós estávamos dividindo, estávamos sendo chamados de tudo quanto é coisa porque estávamos criando uma cisão. Mas e se não dividíssemos? E se a Dilma estivesse aí? Nós também saímos na rua, eu, MBL, eu falo muito pelo movimento que eu faço parte, falo pelo Arthur também. Nós dividimos muito quando nós fomos denunciar as manifestações deles contra as reformas. O Arthur fez esse papel brilhantemente. Ele dividiu, ele criou uma risca de giz ali no meio. Você que é manifestante do outro lado, você não sabe o que você está falando merda. E nós nos posicionamos nas redes sociais, fomos muito duros e muito incisivos nisso. E se não tivesse sido? Agora, quando o Supremo estava pronto para liberar o Lula, agora no começo do ano, se a gente não tivesse saído às ruas numa manifestação enorme para que a justiça fosse feita e o Lula não fosse solto pelo Supremo, a gente tava com esse homem na rua. E aí? É muita divisão? Não devia dividir, não? E todas as vezes que saímos às ruas para defender a Lava Jato? E quando não aceitamos que façam pra criança, né? Vídeos, museus, usando dinheiro público. Ah não, você tem que aceitar passivamente. O que eles querem é um desengajamento moral nosso. Que a gente simplesmente aceite as coisas, caso contrário nós estamos dividindo. Nós estamos dividindo sim, porque a base da democracia é a divisão. Ora, uma das bases fundamentais da democracia, até no nome, é o partido. Partido é uma agremiação que reúne pessoas, que reúne parte da sociedade. É uma facção, é um setor da sociedade. Partidos representam setores da sociedade. Porque presume-se que a sociedade esteja fragmentada em diversas posições diferentes. Quem não quer partidos, quem não quer partes, quem não quer divisão, quer poder totalitário. E quem quer poder totalitário eu não confio. Quem quer poder totalitário quer me dominar e quer me calar. Não é à toa que quando o Facebook cometeu essa censura contra nós do MBL, ele não falou em fake news, ele falou que nós tínhamos uma rede para manipular e influenciar a opinião pública e gerar divisão. Tá na mensagem do Facebook, nós estávamos gerando divisão. E nesse sentido estamos mesmo. Eu não quero ser do mesmo grupo de pessoas, do senhor Lula, do PT, daquela quadrilha do Centrão, que cada hora tá com um lado. Ah, agora eu tô com o PT, agora eu tô com o PSDB, agora eu tô com a mãe Joana. Se ganhar o Bolsonaro, vão querer estar com o Bolsonaro também. Nós não estamos do lado dessas pessoas. Nós queremos uma divisão com eles. E você só é respeitado quando você divide. Porque ao dividir, você ocupa espaço. E ao ocupar espaço, você se torna força política. Então, toda a lógica por trás do tipo de política que o Geraldo Alckmin tá fazendo
É a política do desengajamento moral do nosso lado e da supressão da nossa força. E eu tô apontando pra mim, não tô falando de força do Renan, do MBL, é a tua força, é a supressão da tua voz. Ao deixar de dividir a sociedade, e dividir na melhor acepção do termo, ao deixar de expressar o que você quer e de discordar do outro, veementemente, você tá deixando de ser um ente político, você tá deixando de fazer política, e você volta a ser aquele mesmo cara da década passada, que tava calado, que tava com uma mordaça na boca, que não tinha rede social pra se manifestar, não tinha lideranças, não tinha políticos, não tinha movimentos, não tinha força. E era assim que o PSDB surfava. E era assim que o PSDB brigava com o PT. Pregar contra a divisão só é tentar voltar para a velha polarização PT-PSDB, que é uma posição de mentira, onde um batia no outro. Quer dizer, o PSDB batia no outro com luva de pelica e o PT dava porrada de verdade nele. Parece aquela mulher de malandro que gosta de apanhar e sempre volta. O senhor Geraldo Alckmin, se quiser ganhar essas eleições, ele não pode agir dessa forma. Ele não pode lutar contra o Brasil que ele tá tentando cativar, que ele quer o voto dessas pessoas que estão justamente fazendo a boa divisão. Dividir faz parte da democracia. Então esse discurso não pode colar. Se ele for nessa lógica, a tendência é que ele perca, porque essa é uma eleição onde as pessoas querem expressar seus valores. E seus valores são muito diferentes dos valores da elite política que está enfrentando essas pessoas. Então o recado está dado, não gostei dos pressupostos dessa campanha, ainda que tente parecer ser eleitoralmente muito esperto, né? Mas vamos ver se vai ser esperto no final da corrida. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.